Morre a jornalista Cristiana Lobo aos 64 anos de um câncer. Ela estava internada em um hospital de São Paulo. Kátia Gomes. A comentarista política nasceu em Goiânia, mas passou a maior parte da carreira aqui em Brasília, onde ficou conhecida, por todo o público pela análise dos fatos políticos e também dos bastidores do poder. Motores do avião que caiu com Marília Mendonça e 4 pessoas chegam ao CENIPA de Brasília. Tatuzinho. Pois é, Malta. Primeiro esses motores iriam para Sorocaba, no interior paulista. Depois Goiânia, mas só que esses motores chegaram após um acordo entre a FAB e a empresa fabricante deles aqui no CENIPA de Brasília, onde já deve começar aí todo um trabalho investigativo para encontrar as causas e, principalmente, evitar que novas tragédias como a que matou a cantora Marília Mendonça aconteçam no país. Malta. Bendita chuva. A chegada de chuvas volumosas em novembro aliviou a situação dos reservatórios das hidrelétricas e também foi alento para os produtores rurais que dependiam de água para ter boa colheita. E aí você vê na tela imagens de outros acidentes marcantes que vitimaram famosos, pessoas conhecidas do público brasileiro. A gente vai relembrar alguns casos na edição de hoje. Espírito esportivo zero. Pequeno torcedor do Santos, um menino de 11 anos de idade, sofreu ataques da torcida santista porque aceitou de presente uma camiseta do goleiro do Palmeiras. Entre elas é o jogador Richarlison da seleção brasileira que está mandando nesse exato momento. Bruninho, conta pra mim o que eles estão mandando aí pra você. Ele tá falando que eu tô andando no caminho certo, que Deus vai me honrar. Fiz uma visita ao melhor amigo internado no hospital. O show de fofura foi registrado pela família e você vai ver os detalhes desse encontro entre dono e gatinho daqui a pouquinho na edição de hoje. Nós já começamos. A inflação de outubro foi a maior para o mês em 19 anos. O preço da gasolina e das passagens aéreas estão puxando a alta dessa vez. A estação de aluguel de bicicletas em frente ao trabalho motivou José a trocar o transporte por aplicativo pela bike. Agora o designer gráfico paga por mês quase o que gastava diariamente para andar de carro. A gente gastava muito e gastaria muito mais com o preço atual da gasolina e dos aplicativos, né? Então acaba sobrando um pouquinho mais assim no bolso no final do mês. Os combustíveis foram os vilões da inflação de outubro. A gasolina subiu pela 6ª vez consecutiva. No ano, a variação é de quase 40%. Hoje eu passei nos postos olhando onde é que eu vou abastecer, porque faz diferença. Inflação no solo e nas alturas. As passagens aéreas também foram destaque negativo, com alta de 33%. O preço de todos os produtos e serviços analisados pelo IBGE apresentou alta, o que levou a inflação a alcançar o maior nível para outubro desde 2002. O índice acumulado dos últimos 12 meses segue acima de 10%. Este economista da Fundação Getúlio Vargas alerta que o preço da gasolina vai impactar também no índice de novembro, por conta do último reajuste. E diz que o ano deve terminar com inflação de 2 dígitos. De novo, nós vamos ter aí uma pressão inflacionária que vai levar essa taxa acumulada em 12 meses a fechar o ano em torno de 10% mesmo. O que antes era uma estimativa, agora está se confirmando como realidade. Nossa, muito complicado, né, gente? Uma inflação de 10% é só você pensar assim, se um ano atrás você precisava de R$1.000 para pagar determinadas contas, é como se agora você precisasse de 1.100. E aí, quem é que teve aumento, de 10% no salário? Fica complicado. Você acha que a situação está ruim só aqui no Brasil? Nada disso. O perrengue é mundial. Lá nos Estados Unidos, a inflação acumulada teve a maior alta dos últimos 31 anos. Isso deve deixar as passagens para o país ainda mais caras. É a nova realidade econômica por aqui. As amigas israelenses me contam que a tão aguardada viagem para os Estados Unidos está saindo mais cara que o previsto. Very expensive. Tudo muito caro. O que, pergunto? Tudo, táxi, roupas, elas dizem. Em outubro, os preços nos Estados Unidos subiram quase 1%, provocando uma alta de 6,2% na inflação acumulada dos últimos 12 meses. É a maior alta desde agosto de 1990.
Os reflexos disso já são vistos nas ruas. Em Manhattan, é comum ver lojas fechadas ou com anúncios de aluguel. Se para o americano o poder de compra caiu, para o turista estrangeiro que chega aqui, há mais um elemento que deve ser levado em conta. Além do câmbio alto dos últimos dias, é preciso estar atento ao valor programado para o gasto diário na viagem internacional, já que os preços de vários produtos subiram. Refeições em restaurantes, por exemplo, tiveram aumento de mais de 5% em comparação com o ano passado. E com as compras para as festas de fim de ano, o preço de itens eletrônicos e de vestuário também deve subir. Luiz e a esposa acabaram de chegar de Portugal. O empresário do setor hoteleiro acha que o aumento dos preços por aqui é especulativo e temporário. E por vir da Europa, onde o euro vale mais, comemora o que classifica como uma vantagem. E quando faço as contas, tiro sempre à volta de 15% de desconto. O mundo do jornalismo hoje está mais triste. A jornalista e comentarista política Cristiana Lobo, da TV Globo, que morava aqui em Brasília, morreu nesta quinta-feira aos 64 anos de idade. A repórter Kátia Gomes tem pra gente as informações. Kátia, com você. Oi, Malta. Cristiana Lobo, que fez a carreira dela em política aqui em Brasília e era muito conhecida por todo o público, morreu vítima de um câncer. Ela estava internada em um hospital de São Paulo, Albert Einstein, para tratar uma pneumonia. E com isso, o quadro dela se agravou e ela acabou falecendo hoje. Cristiana Lobo deixa marido, 2 filhos e 2 netos. Ela atuou no jornalismo por mais de 30 anos. Começou a carreira cobrindo política do estado de Goiás, de onde ela nasceu, né? Ela é natural de Goiânia, até se mudar aqui para Brasília. Contratada pelo jornal O Globo, foi setorista do Ministério da Saúde e na época ela inclusive viu a carteira de vacinação sendo criada. Também trabalhou no Ministério da Educação. Depois de 13 anos no jornal, ela assumiu a coluna política do jornal O Estado de São Paulo. A estreia na televisão na Globo News foi em 1997. Naquele mês, ela também passou a integrar o time de comentarista do Jornal das 10, analisando os principais fatos políticos e também os bastidores do poder. Ela marcou também presença em outros telejornais da casa. Ela comandou também o programa Fatos e Versões e a coluna Bastidores de Política do G1. Ela foi vítima de um câncer chamado, Malta, mieloma múltiplo, que é um câncer nas células plasmáticas, né? Esse câncer, essas células, né, são responsáveis pela produção de anticorpos que combatem vírus e também bactérias. Bom, até o momento a família ainda não se pronunciou sobre o velório e também sobre o enterro. Eu volto com você. Obrigado, Kátia. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da redação da TV Globo, que foi muito ágil em nos enviar essas imagens que a gente estava vendo aqui para poder fazer essa breve homenagem e recordação da trajetória da jornalista Cristiana Lobo. Também gostaria aqui de pessoalmente mandar um abraço para a Sofia e para o Rafael, que são meus amigos, sobrinhos dela e que estão muito sentidos com essa notícia. A todos vocês, a nossa solidariedade. Uma notícia boa agora com relação à pandemia. O Distrito Federal registrou a menor taxa de transmissão desde que começou a contaminação pelo coronavírus aqui. A expectativa é que, para que esses índices continuem diminuindo, depois de algumas medidas de flexibilização que foram adotadas, é preciso continuar com todos os cuidados. Já são 1 ano e 7 meses de pandemia. No Distrito Federal, 10.928 pessoas morreram de Covid. Mas os números mostram que a contaminação pelo vírus está em queda. O DF registrou a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia, 0,70. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 70, uma redução de 30% no número de casos. Especialistas afirmam que o cenário positivo tem relação direta com o avanço da vacinação. Quanto mais gente protegida, maiores as chances da taxa de contágio se manter abaixo de 1, o que indica desaceleração da pandemia. Não é um cenário garantido. A vacinação já se mostrou efetiva, mas existem estudos já sugerindo que a imunidade começa a diminuir após 6 meses. Então nós precisamos reforçar a vacinação
aplicar a terceira dose nos grupos de risco e organizar as ações de testagem e rastreamento de contatos. Nós precisamos buscar onde estão esses casos suspeitos e encontrar os contatos dessas pessoas para bloquear cadeias de transmissão e chegarmos numa condição de bastante tranquilidade, principalmente para os grupos de risco e para as crianças que ainda não receberam as suas doses iniciais. Até agora, 2.262.000 moradores já tomaram a primeira dose da vacina, o que representa 74% da população. E 1.772.000 pessoas receberam a segunda dose ou dose única, o que dá 58% da população completamente imunizada. Os dados fizeram o governo flexibilizar medidas de segurança no combate ao vírus. Desde a semana passada, o uso da máscara não é mais obrigatório em espaços abertos. As aulas também voltaram a ser 100% presenciais. E nessa semana, alguns estabelecimentos foram liberados de fazer a aferição de temperatura. Vale lembrar que a gente não pode baixar a guarda, a gente precisa continuar. A gente está tendo aí aumento de casos na Europa, a gente está tendo ainda novas variantes. É uma boa notícia que a gente recebe com alegria, mas a gente precisa manter as medidas de contenção. Já estão aqui em Brasília os motores do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas na semana passada. Segundo a aeronáutica, uma questão técnica definida em conjunto com a fabricante dos motores trocou o destino do transporte deles, aqui para Brasília e não mais para Goiânia, como a gente chegou a noticiar ontem. Esses equipamentos agora serão analisados por especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que é aquele órgão da FAB que a gente tanto tem falado esses últimos dias. Está nas mãos deles tentar elucidar esse grande mistério. Quais foram as causas do trágico acidente que entristeceu esse país todo? O Paulo Vitor Tatuzinho está em frente ao CENIPA, que fica no Lago Sul, e fala com a gente. Tatu, boa tarde para você. Que informações você tem? Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo, né, ao SBT Brasília, primeira edição aqui no DF e também no entorno. Como você disse, desde na parte da manhã a gente já está aqui acompanhando, né, aqui bem em frente ao CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né, acompanhando aí a movimentação aqui do lado de fora, como a gente não pode ter acesso, né, ao interior do CENIPA, mas já é confirmado. Essa informação, inclusive, foi repassada por parte da assessoria de imprensa da FAB, da Força Aérea Brasileira, em específico a chegada desses motores. Primeiro, esses 2 motores que foram retirados ali em meio aos destroços na cachoeira em Caratinga. Houve bastante dificuldade por parte da equipe, né, do início dessa perícia. Foram retirados aí, de início, seriam levados para o interior do estado de São Paulo, para a cidade de Sorocaba. E depois houve a informação de que esses motores seriam levados para a capital do estado de Goiás, onde ali mesmo os técnicos do CENIPA iriam fazer toda aquela checagem, passarem por toda uma perícia, mas só que um acordo entre a empresa fabricante desses motores e, lógico, a FAB, Força Aérea Brasileira, esses motores vieram aqui na noite desta última quarta-feira, por volta de quase meia-noite, 0h, aqui para o CENIPA em Brasília. Então, portanto, esses motores estão aqui numa sala fechada, aqui no CENIPA, e devem nas próximas horas, nos próximos momentos, passarem por todo esse trabalho de perícia, viu, Malta? E, inclusive, Malta, para a gente entender o que de fato aconteceu, a gente daqui a pouco tem um entrevistado que vai falar conosco, trazer, né, informações para a gente precisas, principalmente do dia que aconteceu toda aquela tragédia que acabou tirando a vida da cantora Marília Mendonça e dos 4 ocupantes, entre eles o piloto, o copiloto, o assessor e tio dela, Miciele Silveira, e também o produtor musical Henrique Bahia, viu, Malta? Então, portanto, esses 2 motores, eles estão aqui numa sala fechada, aqui no CENIPA, e devem, nas próximas horas, já começarem a ser periciados para identificar quais as causas desse trágico acidente aéreo e, principalmente, o que a FAB quer com isso? Por meio dessa ação investigativa, é para que acidentes como esse, que acabou tirando a vida dos 5 ocupantes da aeronave em Caratinga, entre eles Marília Mendonça, não aconteça mais aqui no nosso país, viu, Malta?
Tá bom, Tatu, já nos falamos. Como a gente acabou de mostrar, os motores vieram para ser periciados aqui em Brasília. E a maior parte dos destroços do avião que levava a cantora e compositora Marília Mendonça já está num galpão da aeronáutica no Rio de Janeiro. São mais de 1.100 quilômetros de distância entre Caratinga, no interior mineiro, e Goiânia. Os motores da aeronave vão ser periciados no Centro de Serviços Aeronáuticos, empresa autorizada pelo fabricante das peças. Já as asas e a fuselagem do avião chegaram ao Rio de Janeiro pouco antes das 10 da noite de terça-feira, numa viagem de mais de 12 horas. Para facilitar o transporte, as partes foram cortadas em pedaços menores. O bimotor vai ser remontado em um hangar no aeroporto do Galeão pelos peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica, o CENIPA. Os técnicos vão identificar, por exemplo, como o avião caiu, quanto de combustível vazou e a forma como o impacto atingiu os 5 ocupantes. Esse trabalho não tem prazo para terminar, mas o CENIPA afirmou que pretende concluir a investigação o mais rápido possível. Este ex-piloto já pousou no aeródromo de Caratinga, que não opera por instrumentos. Por isso, a aproximação da pista é feita apenas de forma visual. Você não pode dizer que aquele avião, naquela condição e com aquele peso, tinha que estar a tantos pés de altura na reta final e com tal velocidade. Isso vai de aviador para aviador e de avião para avião. Antes do voo, os pilotos consultam as informações sobre a pista em um sistema do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, o DCEA. O site indica 2 obstáculos, uma torre e uma antena, dentro da área de proteção do aeródromo de Caratinga. A Companhia de Energia de Minas Gerais já informou que o bimotor bateu em cabos de outra torre, fora dessa área. Vamos voltar lá com o Tatuzinho, porque ele está com o diretor da Associação Brasileira de Segurança da Aviação, a Abravol, Carlos Augusto Pereira, e tem outras informações para a gente. Tatu, com você. Pois é, Malta, agora de volta aqui com o diretor da Abravol, o Carlos Augusto, para explicar para a gente, né, o que de fato, ele que é especialista e que entende da área, a tragédia completa uma semana nessa sexta-feira, que acabou, como a gente disse, tirando a vida de 5 pessoas, e um acidente, né, aéreo que chamou muito a atenção, né, Carlos Augusto? Primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasília. Os motores já chegaram aqui, como você disse, é o CENIPA 6, né? Sim. 6 aqui de Brasília, para passar por todo esse processo. Que informação a gente pode ter? Ele está no Brasil, uma sala fechada. Normalmente o CENIPA ele reúne todo esse material. Na Abravol nós ficamos sabendo através de vocês que esse material já está aqui em Brasília. Mas é feita toda essa guarda para quê? Para que depois se faça uma perícia, né? E essa perícia normalmente é uma coisa bem detalhada, é um trabalho que envolve vários tipos de profissionais. Para quê? Para se ter uma ideia do que aconteceu no termo dos motores, né? Claro, né? Aí você tem a parte psicológica, envolvimento do pessoal do fator humano, de operações, do DCE. Então, é um grande, como eu já tinha conversado com o Felipe Malta, é um grande mosaico, né? É um grande quebra-cabeça, que nesse momento, até não devemos julgar, tentar adivinhar o que aconteceu. Que com certeza o CENIPA tem todo a qualificação com vários profissionais daqui do Brasil, do exterior, de empresas particulares, caso o CENIPA precisar, até da Abravol se coloque à disposição do CENIPA, para ajudar a solucionar mais esse caso, né? Agora, Carlos Augusto, a gente teve acesso a informações, inclusive, no dia que tudo aconteceu, né, a tragédia, diz que o piloto da aeronave onde estava a Marília Mendonça, né, e todos os ocupantes, ele teria feito um contato por meio de uma radioconferência com um outro piloto também de um voo ali da região, e eles teriam um comunicado horas antes do pouso, dizendo o termo perna de vento. Esse para entender, para o linguajar popular, para quem tem casa, o que seria isso? Esse contato que ele teve com esse outro piloto ali na região, antes do momento do pouso? Só para você ter ideia, quando você vai fazer uma aeronave para pousar no aeródromo, né, no aeroporto, ela existe todo um procedimento. E normalmente você tem a perna do vento, que é um tipo de aproximação. Depois da perna do vento, você pega, quando você está de frente
exatamente para o voo, a chamada de reta final. Então, isso aí são procedimentos mesmo normais, são fraseologias normais na aviação, que se você entrar acompanhar, você vai ver os pilotos sempre comunicando, sempre falando, né? E essa maneira que ele deve ter falado com outro piloto, só para ele dizer qual a posição que ele estava. Mas não tem muito a contribuir, não. É uma fraseologia normal na aviação. Agora, ali na questão de Caratinga, que tem uma cidade bem próxima, que é o Biporanga, que é outra cidade também, que faz divisa com Caratinga, ali não tem na verdade, um aeroporto, tem sim um aeródromo, né? Até mesmo porque não tinha uma torre para comando, né? Isso aí que, assim, o bom seria vocês entrarem em contato com, normalmente, o DSEA, a ANAC, mas com certeza, aquele aeródromo, ele é homologado pela ANAC, ele tem toda a capacidade de operar, só que tem limitações, principalmente por causa do tamanho, o tipo de aeronave a se operar. Entendeu? Então, normalmente, quem tem essas maiores informações da classificação, se está tudo certinho, normalmente é o DSEA e a ANAC. A questão da aeronave, por ser um pouco antiga, isso influencia num voo ou não? Isso vai de questões de manutenções, por exemplo, na própria aeronave? Na aviação, hoje nós temos até aeronave de 40 anos voando. E estão voando em estado de perfeito, né? É aquele negócio. Você tem toda uma manutenção preventiva que, normalmente, o fabricante diz para o seguinte: essa aeronave ela tem que passar por essas manutenções para estarem aptas a voar. Então, se as empresas, se o dono da aeronave consegue fazer toda essa manutenção, porque cada peça tem uma hora de vida, é monitorada. Então, se você consegue seguir todo esse passo, consegue voar 30, 40 anos sem nenhum problema. Agora, pela sua experiência, lidando principalmente na associação, lógico, por que a gente sempre acompanha aqui, a gente tem que noticiar, tivemos a tragédia também com o Gabriel Diniz, tivemos o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, lá em Santos, né, há pouco tempo também. Por que geralmente acontece tantos acidentes trágicos aéreos com voos de pequeno porte e não comerciais? O que acontece hoje, né, se você for ver, o nosso universo no voo comercial é menor do que da que a gente chama de aviação geral. Então, nós temos várias aeronaves espalhadas pelo Brasil e a tendência é que quando você tenha um maior número de aeronaves, você vai ter normalmente um maior número de acidentes. Mas não quer dizer que a aviação geral não seja segura. A aviação geral é aviação muito segura e como aviação comercial. Agora, Malta, alguma pergunta a fazer por Carlos Augusto aí do estúdio com relação a, principalmente a chegada desses motores, essa questão das investigações que continuam por parte aí da FAB, CENIPA, aqui em Brasília? Tatuzinho, hoje de manhã nós estávamos estudando as estatísticas e vimos algo mais ou menos assim, que na aviação comercial a chance de acidente, de queda, era de pouco mais de 1 em 1 milhão. E que quando a gente ia para a aviação de pequeno porte, subia para 80 em 1 milhão. Será que a gente pode inferir que os voos de pequeno porte, por alguma razão que seja, por manutenção, por falha humana ou por outras condições, que seja mais perigoso mesmo voar num avião de pequeno porte do que numa companhia comercial? O Felipe pergunta no estúdio sobre dados, estatísticas. Hoje, voar num voo, por exemplo, de pequeno porte, ele torna-se mais perigoso do que, por exemplo, um Boeing, que seja um voo comercial, ou Carlos Augusto? Não. Hoje a aviação brasileira no mundo todo é muito segura, né? Tanto na aviação de pequeno quanto de grande porte. Hoje nós temos, com certeza que hoje é muito seguro voar hoje no nosso país. Aí, Felipe, o Carlos trazendo essas dúvidas aí, respondendo. E lembrando, Carlos, que além, lógico, dos motores que chegaram aqui, por exemplo, ao CENIPA, que é o CENIPA 6, que você falou aqui em Brasília, os outros destroços da aeronave continuam lá no Rio de Janeiro, que devem passar também por toda a perícia ali, checar, né, o que de fato aconteceu, para chegar à elucidação das causas dessa tragédia, né? Sim, dos fatores contribuintes, com certeza. Isso aí já tem as equipes já trabalhando nisso. E com certeza vocês no futuro vão ter mais informação sobre o CENIPA, que é o órgão responsável, deve dar mais informações para vocês. Tá aí, Malta. Carlos Augusto, diretor da Bravo, dando explicações aí sobre essa questão pericial que agora fica por parte do CENIPA. CENIPA 3 são os órgãos, né, responsáveis nos estados como o Rio de Janeiro, investigando parte da aeronave que chegou até o Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, e também sobre esses dois motores que, primeiro, como a gente disse, iriam para Sorocaba, passarem por todo um processo e, lógico, depois iriam para Goiânia, mas esse acordo entre a empresa fabricante e
também a FAB, a Força Aérea Brasileira. Esses dois motores se encontram aqui no CENIPA para que seja todo esse trabalho, aconteça todo esse trabalho investigativo para identificar as causas dessa tragédia que tirou a vida de Marília Mendonça e 4 ocupantes. Malta. Assim, ainda nessa questão, mas agora não na esfera da investigação e sim na pessoal da Marília Mendonça, a mãe da cantora, Dona Ruth, informou que vai compartilhar a guarda do Léo, do filho da cantora, com o pai da criança, o também cantor Murilo Huff. Que informações você tem? Pois é, Malta, a gente tem informações, inclusive surgiu muitas ontem especulações sobre isso, de que o pequeno Léo, né, o filhinho da Marília Mendonça, né, que tem pouco menos de 2 aninhos, ela que teve, após ter uma relação com o cantor sertanejo Murilo Huff, com quem ficaria a guarda do pequeno Léo. Olha só o que aconteceu. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Marília Mendonça nos informou o seguinte: a Dona Ruth, que é a mãe, né, de Marília Mendonça, o qual a Marília Mendonça tinha um carinho muito grande, especial, ela disse que essa guarda será compartilhada, ou seja, tanto entre a Dona Ruth, que era uma vontade de que se Marília Mendonça estivesse viva, que acontecesse isso, entre a Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e o pai, o cantor sertanejo Murilo Huff. Então, portanto, os dois, eles têm uma relação bem aprazível, os dois têm um carinho muito grande, um carinho mútuo, e por conta disso, e de uma vontade da filha Marília Mendonça, até mesmo quando Marília Mendonça chegou até a informação de que quando Marília ia fazer as agendas de show dela pelo país afora, ela sempre deixava ou o pequeno Léo com a Dona Ruth, né, com a mãe, ou até mesmo com o próprio cantor e pai, o Murilo Huff. Então, portanto, essa guarda será compartilhada entre a Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e o cantor sertanejo Murilo Huff. Então, para evitar fofocas, distorções de conversas, inclusive surgiram muitas fake news no decorrer na parte de ontem, da manhã, da tarde. Então, portanto, essa guarda será compartilhada entre a mãe da Marília Mendonça e também o pai e cantor sertanejo Murilo Huff, viu, Malta? Ô, Tatu, a assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça decidiu e nos informou, né, que não vai ser feita missa de 7º dia, nem para a cantora, nem para o tio dela que estava no avião. Acho que é por conta da religião deles, eles são evangélicos, né? Não tem esse hábito de fazer a missa de 7º dia, mas vai ter uma celebração semelhante para o produtor Henrique Bahia, lá em Goiânia, ele que também foi produtor do Cristiano Araújo, o cantor que morreu também, mas num acidente de carro. Você tem as informações? Tem sim, Malta. Inclusive, você está até apurando aqui, fazendo um rascunho aqui sobre essa questão da missa de 7º dia, não só do produtor Henrique Bahia, né, que era, além de produtor musical do Cristiano Araújo, ele também era amigo íntimo da Marília Mendonça. A missa deve acontecer hoje, por volta de umas 7h30 da noite, fica na paróquia Nossa Senhora da Assunção, na Vila Itatiaia, em Goiânia. Então, portanto, hoje essa missa é aberta ao público, deve acontecer nesse horário 7h30, lá na Vila Itatiaia, na paróquia Nossa Senhora de Assunção. Além, Malta, da missa de 7º dia, né, do produtor Henrique Bahia, ele que é natural do estado da Bahia, mas tinha um carinho muito grande por Goiânia, morava em Goiânia já há bastante tempo, então a missa vai ser às 7h30. Agora, Malta, tem também outras informações de missa de 7º dia, também do Tarcísio Pessoa, que deve acontecer hoje às 19h na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Samambaia Norte. Já o do piloto Geraldo Medeiros Júnior, a missa de 7º dia deve acontecer às 7h da noite na Igreja Sagrado Coração, que fica localizada na L2 Sul, Malta. Então, portanto, hoje acontecem essas missas e, como você disse, as missas de Marília Mendonça e do tio Abiciele Silveira não devem acontecer por conta de que eles eram evangélicos, Malta. Obrigado, Tatuzinho, pelas informações e pelo trabalho. Pois é, gente, o acidente que matou a cantora Marília Mendonça é só mais um de uma série de fatalidades que levaram também outros nomes conhecidos do público. O acidente de avião que matou o grupo Mamonas Assassinas em 1996 talvez seja uma das memórias mais antigas que os brasileiros têm de uma tragédia aérea. 9 integrantes da banda morreram após a colisão da aeronave contra a mata na Serra da Cantareira, durante a noite. Os músicos estavam em um jato executivo Learjet, que avançou sobre as árvores, atravessou a cortina de névoa fria e colidiu na mata. O acidente chamou a atenção de curiosos, que conseguiram entrar na mata fechada e até levaram embora partes da aeronave. Muito perigoso. Você vê que o pessoal da equipe nossa aí que trabalhou no domingo, o Duran, você vê como ele ficou. Ele teve que escalar como se fosse o Indiana Jones, né? Olha lá, olha a altura.
Eles descem aí, olha lá. Nossa, é um olha o troféu. pedaço do avião aí. Pois é um troféu. Tá todo mundo com essa ideia aí, né? Todo mundo levando um pouquinho pra casa. Mas que coisa horrível, né? E levar lembranças de uma coisa tão trágica, tão triste, né? Gugu, os Mamonas fez muito sucesso. No movimentado ano eleitoral de 2014, o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, morreu após a queda do avião sobre uma área residencial em Santos, no litoral paulista. Além dele, estavam a bordo outras 6 pessoas. O candidato faria campanha política na cidade e tinha decolado de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, indo para Guarujá, também no litoral. O ex-governador de Pernambuco morreu na queda do avião modelo Cessna, em que se deslocava com a comitiva do Rio de Janeiro para Santos. A aeronave arremeteu durante a preparação de pouso devido ao mau tempo no local e caiu em uma área residencial da cidade de Santos. Os 2 tripulantes e os 5 passageiros morreram. Em 2017, um acidente aéreo mata o ministro do Supremo. Teori Zavascki morreu aos 68 anos depois da queda do avião em Paraty, no litoral no Rio de Janeiro. O magistrado tinha 3 filhos. O avião era de pequeno porte e tinha capacidade para 8 pessoas. A visibilidade estimada era de 1.500 metros. Para pousos, 5.000 metros seriam o ideal. Gravações de voz mostram que o piloto desistiu de pousar na primeira vez devido ao mau tempo, mas 2 minutos depois tentou novamente. O eterno crush da Jennifer, o cantor Gabriel Diniz, morreu aos 28 anos em 2019, na queda de um avião de pequeno porte no povoado Porto do Mato, na Estância, região sul de Sergipe. As investigações concluíram que condições meteorológicas e erro do piloto levaram à queda do avião. Por volta de 12:30, o avião caiu na cidade de Estância, a 70 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe. Durante as buscas em uma região de mangue, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros encontraram o passaporte do cantor e o diário de bordo do avião. Aos poucos, os corpos foram localizados. No mesmo ano de 2019, outro acidente marcante. Ricardo Boixá, jornalista, apresentador, morreu aos 66 anos. Ele estava em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente. Imagens gravadas pela concessionária que administra a rodovia Anhanguera mostram o helicóptero momentos antes da queda. De repente, a aeronave começa a descer em linha reta, ganha velocidade e passa no meio dos viadutos do Rodoanel. Não dá para ver o choque com o caminhão. Esta outra câmera registrou apenas a fumaça provocada pela explosão. 12h18, estamos ao vivo. A repórter Kátia Gomes estava voltando aqui para a redação quando se deparou com um incêndio que destruiu um quiosque aqui no setor de Rádio e TV Sul. Vários militares do Corpo de Bombeiros estão lá no local e ela tem as informações. Kátia, voltamos contigo. Oi, Malta, esse incêndio foi agora há pouco, por volta de 11h50 da manhã. Os bombeiros estão neste momento apagando o incêndio. Vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, o incêndio já foi apagado. O que eles estão fazendo aqui agora é o trabalho de rescaldo para resfriar e evitar que as chamas elas voltem novamente. O que aconteceu? Segundo a proprietária desta banca, houve uma troca de botijão de gás. Assim que o rapaz que trocou o botijão saiu, ela escutou a explosão. Ela acredita que o botijão possa ter caído no chão ou aquela válvula ter saído. O incêndio ele foi muito rápido. Ela disse que só deu tempo de correr e ficou nessa situação. Essa banca ela é bastante tradicional aqui, existe há mais de 20 anos. Era uma conveniência e também banca, vendia revistas e também eles serviam comida. A proprietária estava preparando o almoço no momento em que aconteceu essa explosão. Há uma grande movimentação aqui, os bombeiros ainda estão trabalhando para evitar, né, como eu falei, que a chama volte a acender aqui, mas foi tudo controlado. Inclusive o prédio ali da EBC também foi atingido. Eu vou conversar aqui, Malta, com a proprietária, ela que estava lá no momento, ela está bastante abalada, né? Não tem como. Dona Rita, conversar aqui com a senhora. Sei que a senhora está muito abalada, inclusive, Malta, olha só, licença, o incêndio atingiu o braço dela, o cabelo dela está
chamuscado. Mas graças a Deus foi só isso, né, dona Rita? A senhora está bastante nervosa, até sentou um pouco. O que aconteceu? Ó, tava na hora de pica, a gente tinha pedido gás, né, que tinha acabado. Aí quando o rapaz trocou o gás, o bujão caiu. Aí ele levantou, aí eu disse, deixa que eu arrumo aí. Aí o bujão caiu de novo, só que o outro fogo tava ligado. Quando caiu, acho que a válvula soltou, que começou a vazar gás para tudo quanto é lado, mas o fogo subiu muito rápido, não deu conta a gente fazer nada. Estava a senhora, o seu marido e seu filho, que inclusive é especial. Isso, só eu tava na cozinha, né? Aí eu chamei ele, quando eu chamei ele foi pra cozinha, que olhou, não deu mais tempo, que o fogo já tinha se alastrado no teto, tudo. Aí a gente saiu rapidão pra fora e não deu tempo de fazer mais nada. Vocês estão aqui há 20 anos, uma banca muito tradicional. E agora? Como é que vocês vão fazer? Agora não tem nem como a gente pensar, né? Vamos, Deus ajudar nós, que a gente tinha acabado de fazer uma reforma aí porque aqui assim, a gente só trabalha para pagar a conta, né? E vamos ver, só Deus para ajudar mesmo, né? A família inteira tá muito assustada. Tá todo mundo assustado, meu filho tá abalado, ele nem consegue falar, tá lá do outro lado com a moça lá, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. E a senhora, falei das suas queimaduras, machucou muito, como é que a senhora tá se sentindo? Não machucou não, tá só ardendo um pouquinho, tá tranquilo. Tá? Graças a Deus eu tô bem, graças a Deus, tá todo mundo bem. Você já conseguiu calcular o prejuízo, ver o que foi queimado, ainda não? Não, do meu lado que pegou fogo em tudo, nos freezer, televisão, geladeira, meus documentos que estavam lá dentro, tudo. Do meu lado pegou tudo, meu cunhado também a metade, que eu ainda não consegui ir lá ainda não, que eu tô muito nervosa. É uma dor muito grande, né, ver uma vida de trabalho sendo perdida assim. É muito doloroso, a gente corre, né, levanta 5 horas da manhã para estar aqui até 8 da noite para acabar tudo no segundo, é muito triste. Aí eu não consigo falar mais. Bom, dona Rita, eu que agradeço. Olha, malta, é realmente muito triste, uma situação muito complicada. Chegou agora uma outra viatura aqui dos bombeiros, eles estão aqui fazendo esse trabalho. O incêndio, como eu falei, começou por volta de 11h50 da manhã. Os bombeiros chegaram aqui mais ou menos meio-dia, meio-dia e 5, demoraram uns 10, 15 minutinhos e foi o tempo suficiente para o fogo se alastrar aqui. Olha, eu vou pedir para o Edilson Cordeiro mostrar aqui para vocês o trabalho dos bombeiros. Deixa eu tentar falar aqui com outro proprietário, deixa eu ver se eu encontro ele, porque aqui são duas bancas, né? Tem essa que a dona Rita toma conta, o cunhado dela toma conta da outra parte. A outra parte foi menos atingida, mas ele também estava ali no local, bastante assustado com essa situação. E olha, a gente fica, como você falou, eu estava voltando para o SBT, porque o nosso prédio fica bem aqui próximo, no setor de rádio e televisão, que fica próximo ao Pátio Brasil também. Então todo mundo ficou assustado quando viu, né, esse grande incêndio. Deixa eu chamar aqui então. Tudo bom? O senhor, eu conversei com a dona Rita, ela disse que o senhor é cunhado dela, o senhor faz parte é dono da outra parte da banca, né? Não, aqui é uma coisa só. Na realidade é uma banca só, tá? Não é duas não, é uma só. O senhor toma conta de uma parte, ela de outra? Não, é porque um é conveniência, a outra é mais lanche. Mas tudo é uma coisa só aí. O senhor também acabou no prejuízo, perdeu? Tudo, é. O senhor está aqui há quanto tempo? Uns 25 anos, 30. Como é que tá o seu sentimento? Não, tá, graças a Deus tá tudo bem no novo vítima, tá tudo legal. A gente vai dar um jeito aí de tocar pra frente aí. As pessoas, malta, que trabalham aqui em volta já falaram com a dona Rita que vão ajudar com a recuperação, né, da banca, vão fazer doações. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês, chegar um pouquinho mais perto, agora que os bombeiros já estão finalizando o trabalho. Olha só, aqui, tá vendo? É a parte de lanche. Olha, tem ali garrafa de bebida. Deixa eu ver se o Edilson, vem aqui. Ele mostrou agora aqui o botijão. Eu não sei exatamente se era um desses botijões que estava aqui, como a dona Rita falou. O rapaz, na hora de trocar, o botijão acabou caindo no chão, ele arrumou, depois caiu de novo, arrumou de novo, e aí quando ele estava indo embora, acabou causando essa explosão. O que pode ter acontecido, segundo a dona Rita, é aquela válvula que fica aqui em cima do botijão, pode ter soltado. E aí o gás deu início ao incêndio, já que ela estava fazendo comida aqui na lanchonete. Deixa eu mostrar aqui para vocês, Edilson, olha só, mostra aqui. A gente percebe que tem muito lanche no chão, salgados,
tem também garrafas de bebida. O balcão da lanchonete ficou completamente destruído. Eu não vou poder entrar, né, porque é uma área que o bombeiro está cuidando, não vou poder ultrapassar, mas aqui a gente tem uma noção, né, do prejuízo que os donos da banca vão ter a partir de agora. Detalhe, olha só, tava tudo... Olha ali, ó, aqui a cozinha, tá vendo? Tá tudo preto. Malta, sabe o que todo mundo acredita que tem acontecido aqui? É que o forro é de PVC, então por isso o fogo tenha se alastrado mais rápido. Ô, Kátia, eu vi ali, você estava falando com a dona Rita, ela estava muito emocionada, eu não entendi direito o que exatamente aconteceu. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para ela, para uma comerciante que, como acabou de nos contar, trabalha todo dia, levanta muito cedo para vir prestar seu serviço, alimentar as pessoas, oferecer um cafezinho, oferecer um lanche, e aí se vê vítima de uma fatalidade como essa. Mas a sorte, dona Rita, é que a senhora está bem, saudável e disposta, vai continuar trabalhando. Eu tenho certeza que todos os seus clientes vão oferecer uma ajuda para a senhora, quem sabe deixar um dinheiro em haver, para consumir depois, para a senhora ter essa força para resgatar o seu serviço. Mas, Kátia, peraí, até serve de alerta para as pessoas que estão em casa. A pessoa foi entregar um botijão de gás, aí o botijão caiu, como é que foi? O botijão caiu, depois caiu de novo, depois soltou e explodiu? Ela disse, o que ela explicou foi o seguinte, que o rapaz que veio fazer a troca do botijão, fez a troca e o botijão teria caído no chão. Ele arrumou, colocou no local certo, depois ele teria caído de novo. E a dona Rita até falou, pode deixar que eu arrumo. E foi e arrumou o botijão. Quando ele saiu, houve a explosão. O que ela acredita que possa ter acontecido? Aquela válvula do botijão, ela pode ter se soltado. Então foi nesse momento em que houve a explosão. Então fica realmente um alerta, né? Se um botijão não estiver bem instalado no chão e tiver risco de queda, a pessoa precisa prestar atenção redobrada para que não aconteça isso que aconteceu aqui. Porque ela disse que o incêndio começou muito rápido, se alastrou também de forma muito rápida, em 10 minutos, Malta. O fogo já consumiu toda a banca, ela teve que sair correndo, só deu tempo de se salvar, ela não conseguiu salvar nada. Tudo que ela tinha foi perdido. A gente vê aqui freezer, a gente vê alimento, bebida. Ali dentro da cozinha, os bombeiros já pediram pra gente se afastar um pouco, mas eu vou ver se o Edilson consegue focar ali, Edilson, ali perto, dentro da cozinha, tá bem escuro, não dá pra ver direito, mas ali está completamente queimado. Então o estabelecimento foi 100% perdido, né? Assim, agora, claro, a Defesa Civil vai avaliar se essa estrutura ainda consegue ser salva, mas pelo que a gente percebe, eu acho que vai ser bem difícil. E é uma pena, porque o local foi reformado agora há pouco, né? Tem pouco tempo que a dona Rita gastou muito dinheiro aqui com a reforma para dar mais conforto para os clientes e acontecer uma tragédia como essa, né, Malta? Muito obrigado, Kátia, pelas informações e pela agilidade, tá? Que você se deslocou, você e a sua equipe, até o local para trazer as informações ao vivo para a gente. Um homem de 20 anos é apontado pela polícia como responsável por vários assaltos a salões de beleza aqui no Distrito Federal. Lincoln Dantas Inácio, de 20 anos, foi preso em outubro em flagrante por ter assaltado um salão de beleza em Águas Claras. A polícia descobriu que o bandido já tinha cometido outros crimes contra estabelecimentos de beleza. Quando menor de idade, ele já havia praticado 4 roubos, né, em diversas regiões administrativas aqui do DF, especialmente ali Águas Claras e Taguatinga. De acordo com a polícia, Lincoln Dantas Inácio seguia sempre o mesmo padrão nos assaltos. Entrava no estabelecimento, ameaçava clientes e funcionários com uma arma e, em seguida, roubava as mercadorias. Para tentar identificar objetos roubados, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do investigado em Taguatinga. Nós localizamos as roupas que ele utilizou num crime que ele ainda era suspeito. Nós conseguimos localizar a camisa e uma calça que ele utilizou num outro roubo do qual era suspeito aqui em Vicente Pires. Lincoln está preso temporariamente no Centro de Detenção Provisória, na Papuda. Para cada roubo praticado, o suspeito pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Um dos comparsas dele ainda é procurado pela polícia. Para que quem saiba a identidade de seu comparsa no roubo perpetrado aqui no dia 6 de setembro, denuncie para que esse autor também seja responsabilizado. Pessoal, mudando de assunto,
As recentes chuvas estão sendo um alento para a agricultura depois de tanto tempo de estiagem. Os produtores rurais tiveram que arcar com prejuízo no atraso do plantio e as perdas só serão recuperadas em 2 anos. O vento traz instabilidades, mas também a esperança de que a lavoura de amendoim agora vai dar certo. Depois de longos meses de seca, a chuva das últimas semanas, ainda que em pequena quantidade, animou seu Fernando, agricultor da região de Bauru, centro-oeste do estado de São Paulo. A chuva trouxe bastante benefício para nós, os agricultores, tudo ficou mais aliviado. Um mês antes, havíamos visitado a fazenda. Seu Fernando estava desolado ao ver a terra seca que impedia a semeadura. Por causa da estiagem, o plantio atrasou e encareceu. 30% e perdeu, né? Não tem como recuperar porque a chuva já veio tardio. Na mesma região, a criação de ovelhas também enfrenta as consequências da estiagem. Como o pasto está seco, o produtor tem que reforçar a alimentação. É o que o seu Zé está fazendo agora, ó, colocando ração. O custo disso é de R$ 2,00 por cabeça ao dia. Agora imagina alimentar o rebanho todo 30 dias no mês. A ração é misturada com polpa de laranja, normalmente descartada pela indústria de suco. É o que suaviza o custo do produtor. O trabalho no campo é cheio de incertezas, mas esse ano elas têm tirado o sono do produtor além da conta. Primeiro que foi a geada no começo, que queimou todas as pastagens, uma geada forte. Depois, na seca, o que acontece? Não tem água, a planta não cresce. Todos os insumos estão mais ou menos atrelados ao dólar. A gente, com dólar a 5,50, 5,60, nosso custo de produção aumenta muito. Pesa no bolso dos pequenos produtores, mas a conta também vai ser paga pelos consumidores. Os problemas de agora vão bater na mesa dos brasileiros em alguns meses. E olha que já não anda fácil colocar comida na mesa. O Grupo Alimentação acumula inflação de 5,84% este ano. Carolina e o marido têm feito malabarismo em casa. Para hoje tem arroz, feijão, frango e alface. É o cardápio possível diante dos preços. Antes, tinha carne na sua casa com que frequência? Muita frequência. Quase todo dia? Sim. E agora? Muito de vez em quando. Quando dá, né? Quando dá. A gente abre exceção porque até mesmo as crianças precisam do consumo da carne, né? Mas não é uma prioridade. É, realidade de mau gosto, impactando do campo à cidade, mas que não depende só da chuva para mudar. O Matheus, pelo menos, faz a parte dele. Tem que comer tudo. É? Não pode desperdiçar. É, não pode. É isso mesmo. Vamos ao vivo de novo com a repórter Kátia Gomes, porque neste momento o Corpo de Bombeiros concede a primeira entrevista desde que esse quiosque pegou fogo pouco antes do meio-dia e destruiu completamente a estrutura. Kátia, é com você. Qualquer comércio que use, né, um fogão, então, em princípio, se for feito dos padrões, no protocolo certo, não tem perigo algum. Porém, se a pessoa que estiver fazendo a troca perceber que houve vazamento de gás, a primeira coisa certa a ser feita é desligar a energia, entendeu? Retirar o botijão do interior do imóvel para um local arejado, entendeu? E chamar o Corpo de Bombeiros. Estamos aqui ao vivo para o SBT Brasília, né, Malta, falando com o Corpo de Bombeiros em relação ao acidente. Ele já deu algumas informações, eu vou perguntar mais uma vez em relação a esse acidente. Ainda não é possível afirmar as causas do acidente, mas esse fato do botijão ter caído no chão pode ter sido determinante. Sim, a questão do botijão ter caído no chão, isso daí somente a perícia é que vai determinar qual foi a origem das chamas. Se houve o vazamento de gás e na queda do botijão existiu uma centelha, né, porque o botijão ele teve o choque com o solo, pode ter tido uma centelha e com o vazamento do gás, e aí iniciou-se as chamas. Isso daí somente teremos certeza após a perícia ser concluída. O que foi perdido aqui no estabelecimento? Bom, como podemos ver pelas imagens, todo o estoque e a estrutura do quiosque, como era de materiais inflamáveis, então praticamente todo o quiosque foi consumido pelas chamas. Existe risco de desabamento?
A questão de desabamento, somente a perícia que vai analisar a estrutura, né, do quiosque para saber se ele vai ter que ser demolido, se foi condenado, né, devido ao que as chamas causou à estrutura, ou se vai ser possível recuperá-la. Então, somente a perícia também que pode determinar se vai ter que derrubar ou se vai poder recuperá-la. Tenente Bolle, o senhor estava falando quando a gente entrou ao vivo sobre as dicas nesse tipo de situação. Então, se o botijão de gás cair, como aconteceu aqui na banca, qual que é a orientação? Tá, em princípio nós temos que averiguar a situação da mangueira e do registro que nós vamos conectar ao botijão. Se estiver dentro da validade, entendeu? Isso é o ideal. Agora, se a pessoa que estiver fazendo a troca do botijão perceber que houve o vazamento do gás de cozinha, o GLP que nós chamamos, né? O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que rapidamente tentar tirar o botijão para o exterior do ambiente, para um local arejado, né? E se houver o vazamento de gás dentro do estabelecimento, a primeira coisa a ser feita é desligar a energia, entendeu? E chamar o Corpo de Bombeiros. Tenente, muito obrigado pelas suas informações. Antes de encerrar, Malta, eu vou mostrar agora aqui a parte da frente. Os bombeiros acabaram de isolar a área. Como eu tinha explicado, aparentemente parecem duas bancas, mas na verdade é só um estabelecimento. De um lado toma conta a dona Rita e do outro lado o cunhado dela. Onde o botijão explodiu, né, onde houve essa explosão do gás e também um incêndio, é daquele lado de lá que a gente percebe que ficou completamente destruído. Desse outro lado também ficou bastante danificado, mas daquele lado a gente vê que não sobrou absolutamente nada. Agora a perícia será feita aqui no local para realmente determinar como que foi esse início do incêndio, quais foram as causas. Como ele disse, pode sim ter havido ali um vazamento de gás e como ela estava fazendo o almoço, o contato do fogo com o gás foi determinante para a explosão aqui desse estabelecimento, né? A explosão do gás e acabou incendiando todo, queimando esse estabelecimento. Agora nós vamos continuar acompanhando, Malta, porque como ele disse, corre risco sim de desabamento da estrutura. A gente percebe que está tudo retorcido, né? O fogo tomou conta completamente, deixou tudo bem destruído. E aí agora a gente vai continuar acompanhando para ver se a Defesa Civil vem aqui realmente avaliar, que com certeza deve vir, para ver se precisa fazer a demolição ou se não, se vai conseguir pelo menos aproveitar essa estrutura que foi reformada recentemente, Malta. Obrigado, Kátia. Valeu, obrigado pelas informações. Pessoal, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas antes disso, vamos ver a previsão do tempo? Durante a tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento entre 60 e 100 km por hora. A temperatura agora está em 24 graus e a umidade relativa do ar em 75%. Nosso intervalo é rápido, a gente volta já. Em Braslândia, um homem caiu do alto de uma cachoeira e morreu ali mesmo no local. Foi no quilômetro 105 da DF-001, na Morada dos Pássaros. Os bombeiros chegaram logo depois de terem recebido o chamado de socorro e resgataram a vítima. Mas esse homem, de 39 anos de idade, não resistiu aos ferimentos provocados pela queda de 30 metros de altura. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Rafael Santana. Os militares não souberam informar a causa do acidente, se escorregou, se foi uma tromba d'água, ninguém sabe. A Polícia Civil foi acionada para o local e fez uma perícia. Ao todo, 13 militares e 3 veículos participaram da operação. A cachoeira é conhecida como Poço Azul e é um ponto conhecido de lazer. Nossa solidariedade à família, viu, gente? E agora, intolerância nossa de cada dia. Vê se tem lógica. Um pequeno torcedor santista ficou muito assustado depois de sofrer ameaça de torcedores de um outro clube. E o motivo é que ele aceitou uma camisa de presente do goleiro do Palmeiras, o Jailson. Um menino de apenas 9 anos sendo ameaçado de agressão por torcedores enfurecidos. Tudo por causa desse gesto do goleiro do Palmeiras. Jailson, que entregou a camisa ao Bruno após o clássico na Vila Belmiro.
O time alviverde venceu o Santos por 2-0. O meu medo era sair do estádio, porque eu vi o ódio no rosto das pessoas pelo fato de ele ter pego uma camisa de um cara que ele gosta. Me senti com medo de acontecer alguma coisa lá que, tipo assim, de eu morrer lá. O garoto tomou a iniciativa de gravar um vídeo para as redes sociais, onde explica sua admiração por atletas de equipes adversárias. Desculpa se alguém se ofendeu, eu não sou palmeirense, é que eu gosto muito do Jailson. A partir desse vídeo, Bruno recebeu diversas mensagens de craques do futebol. Entre elas é o jogador Richarlison da seleção brasileira que está mandando nesse exato momento. Bruninho, conta pra mim o que estão mandando aí pra você. Ele tá falando que eu tô andando no caminho certo, que Deus vai me honrar. Entre as mensagens, tem até do Rei Pelé. Nas redes sociais, o Rei postou: "O nosso esporte é lindo, mas seria melhor se todos os torcedores tivessem o seu coração." As mensagens também vieram de Gabigol e do craque Neymar. Por meio de nota, o Santos lamentou o ocorrido e repudiou a violência. Bruno também passou na peneira do clube e vai começar a treinar no time de base da Vila, em janeiro do ano que vem. Agora, uma iniciativa da própria diretora de uma escola pública para diminuir a ansiedade dos alunos e ajudar no ensino. O que você imagina que ela inventou? Colocou a Nina para conviver com os alunos e tá dando super certo. É assim, integrada aos alunos, que a Nina circula pelo Centro Educacional 8 do Gama. De uniforme e tudo, a fofinha de 4 patas também entra em sala de aula. Ela traz muita felicidade e faz a gente ficar alegre. A Golden de 4 meses é a verdadeira alegria da garotada. Muito bom, a sensação é ótima. Quando a gente tá aqui estudando, meio triste, ela chega e dá uma alegria muito grande pra gente. Mas a presença da Nina aqui na escola não é só promover a diversão, não, minha gente. Ela faz parte de um projeto muito maior como cão-terapeuta, para aproximar aí a cadelinha cada vez mais dos estudantes aqui que vão do ensino fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio. Além de alegrar o ambiente escolar, a presença da cadelinha é uma demonstração de ambiente inclusivo. Um gesto de carinho que pode trazer benefícios no aprendizado também de alunos especiais. Eu costumo dizer que quando na primeira semana que ela veio, ela teve o primeiro paciente, né, que estava aqui dentro da nossa sala, chorando muito, né, ele estava muito nervoso e depois ele ficou com ela um tempo, caminhamos e ele foi se acalmando. Né, então a gente percebe que tira o foco da tristeza. Muitas vezes a gente está deprimido e ela chega e deixa bem legal o nosso dia. A amiga de todas na escola ainda é uma bebê e vai passar por um adestramento em breve. Senta, Nico, senta. Senta. Já estamos conversando com uma psicóloga também para nortear as ações, né? E o objetivo é fazer com que o projeto dê frutos, né? E com tanto sucesso, já tem aluno querendo levar a mascotinha para casa. A energia dela, querendo ou não, contagia, né? Os alunos para brincar ali, para correr. Não tem como ficar triste com uma cachorrinha perfeita dessa, né, gente? O cão, ele é um amigo e ajuda bastante nesse sentido. Excelente iniciativa, né, pessoal? Continua até o fim da semana a série de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. No nosso encontro de hoje, a gente fala com o candidato da chapa Ouvir é Dever, Evandro Luiz Castelo Branco Pertence. Evandro, obrigado pela sua presença. Eu começo perguntando para você o seguinte: os seus colegas advogados que estiveram aqui conosco durante a semana criticaram bastante a atual gestão da OAB, ao ponto de que alguns deles nem levantaram o que poderia haver de ponto positivo. Qual é a sua avaliação sobre a gestão atual da Ordem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos suas espectadoras e seus espectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também tenho uma avaliação negativa da Ordem. Eu vejo uma Ordem que perdeu o seu protagonismo, uma Ordem que não reagiu aos ataques às instituições democráticas e que permitiu que processos e procedimentos dos tribunais fossem alterados para que o tribunal voltasse a funcionar e sem a participação do advogado, sem as conquistas que nós tivemos com o último Código de Processo Civil.
eu diria que o presidente teria acertado se não viesse para a reeleição e cumprisse a sua promessa de campanha. O Délio trouxe o seguinte argumento, de que está se candidatando à reeleição porque teria perdido 2/3 do mandato em função da pandemia e foi prejudicado. Você concorda ou você discorda? Eu acho esse argumento incrível, porque na realidade é no momento da pandemia que a ordem tinha que ter funcionado. Esse era o momento que os advogados estavam precisando da sua instituição e ela não funcionou. Então, eu acho esse argumento incrível, acho incrível. Uma das coisas, por exemplo, a Caixa de Assistência anunciou um superávit de 3 milhões de reais. E aí eu pergunto, está esperando o quê? Está esperando uma pandemia para gastar esse dinheiro? Evandro, outra crítica que foi feita é a seguinte, de que haveria uma classe mais privilegiada de advogados que tem a predileção da ordem e da gestão da OAB e outra que alguns candidatos chamam de os advogados de base que estão sendo prejudicados porque estão com pouco serviço durante a pandemia e estão tendo dificuldade, inclusive, de manter o próprio sustento. A avaliação é de que a ordem não assistiu esses advogados com mais dificuldade. Qual que é a sua visão sobre isso? Isso é uma realidade. Esse foi um momento muito difícil para a advocacia e eu, apesar da minha experiência de ordem, eu já fui conselheiro seccional, já fui conselheiro federal, já fui presidente da Comissão do Advogado Iniciante, já trabalhei com direitos humanos, já fui do TED, fui vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. E hoje o que a gente viu foi uma ordem pouco protagonista, uma ordem que se diminuiu e que funciona para um pequeno clubinho. É o que a gente viu. Eu, apesar da minha experiência de ordem, fiz questão de circular todo o DF em torno, exatamente para conhecer essa advocacia. E hoje a nossa chapa é plural e tem essas pessoas junto comigo. Eu aprendi muito, eu sou um outro Evandro Pertence, depois dessas minhas andanças, e hoje muito feliz com a chapa que a gente conseguiu montar, que é uma chapa representativa de toda a advocacia do DF. Evandro, uma das razões pelas quais a gente propôs o debate com os candidatos da OAB para um público tão diverso como o que nos assiste pela televisão ao vivo, é para que a gente pudesse tratar de acesso à justiça, principalmente pelas pessoas mais pobres. E eu gostaria de te perguntar, se for eleito, que proposta você tem para tornar o acesso ao judiciário e à justiça mais fácil para essas pessoas? A Ordem tem a Fundação de Assistência Judiciária. É um dos seus órgãos mais antigos e mais importantes. E ela foi desmontada nessa gestão. Eu quero trazê-la de volta, eu tenho conversado com a Defensoria para que a gente faça um convênio com a Defensoria e que eles estejam na nossa FAGE, atendendo hipossuficientes, essencialmente hipossuficientes, até porque a Defensoria não tem estrutura para atender a todo mundo, e isso tira, e quando ela avança além dos hipossuficientes, ela tira mercado da advocacia. Então, eu pretendo trazer a FAGE de volta, inclusive como forma da gente ter a formação de advogados, que a FAGE também funciona como uma escola para advogados que saem da faculdade sem saber advogar. Eles aprendem a doutrina, mas a experiência da advocacia, a FAGE é um laboratório. Eu gostaria de agradecê-lo pela presença, mas antes da gente se despedir, que você tivesse aqui 30 segundos para se dirigir aos seus colegas e defender a sua candidatura. Bom, como eu disse, Felipe, obrigado pela oportunidade. Eu sou um advogado de 51 anos, com larga experiência de OAB, com larga experiência de advocacia. Eu sou um apaixonado pela advocacia. Eu costumo dizer, as pessoas me veem como filho de um homem público, mas antes do meu pai ser um homem público, ele era um advogado. E eu aprendi a me apaixonar tanto pela advocacia como pela ordem naquele tempo. A gente traz um projeto inovador, a gente quer a reintegração do advogado à nossa instituição, e o que a gente tem visto hoje, seja pelo sistema pouco democrático da ordem, de chapa fechada, seja também pelo fato de que a ordem acaba funcionando para muito poucos, é que o advogado que a gente tem visitado não se identifica mais com a sua instituição e a vê apenas como uma entidade arrecadadora, que ele tem que pagar para poder advogar. E o que a gente quer é trazer de volta o protagonismo da ordem, trazer de volta essa entidade que participa
e fiscaliza o Estado brasileiro e defende a democracia e defende o advogado. Obrigado, Evandro Pertence, pela entrevista, pela presença e boa sorte na eleição. Muito obrigado, Felipe. Até a próxima. Ô, gente, não tem nada pior do que ficar doente, né? Ainda mais quando a gente precisa ficar internado. Mas olha o que esse pequeno paciente recebeu, a surpresa. Olá! O espanto logo deu lugar à alegria. Gostou da surpresa? Gostou? Foi assim que o pequeno Bruno, de 6 anos, recepcionou Simba, seu gatinho de estimação. Gostou? O pedido para a visita surpresa foi feito pela mãe do menino. O garotinho está internado com sinusite aguda desde o dia 15 de outubro. O encontro entre o Bruno e o Simba ocorreu na tarde do último domingo. O sorrisão gostoso durante todo o encontro mostra bem o quanto ele ficou feliz. De acordo com a mãe, o humor do Bruno melhorou muito com a visita. Esta médica explica o benefício de permitir o encontro dos pacientes com seus bichinhos de estimação. De permitir a visita do pet dentro do hospital é sim garantia da redução da dor, da ansiedade, do medo. Podemos também pensar no encurtamento do tempo de internação e, de um modo geral, evidenciamos a melhoria do bem-estar do paciente.